O Capital, livro 2, Karl Marx, editora Boa Tempo, edição 2014. Segunda seção, a rotação do capital, páginas 234 a 238. Capítulo 7, tempo de rotação e número de rotações. Na página 234, há uma fotografia, onde consta de pé Friedrich Engels e Karl Marx, e sentadas as filhas de Marx, Jane, Eleanor e Laura. Vimos que o tempo de rotação de circulação de um dado capital é igual à soma de seu tempo de curso e seu tempo de produção. É o tempo transcorrido desde o momento em que se desembolsa o valor do capital numa determinada forma, até o momento em que o valor de capital em processo retorna a seu ponto de partida, em sua mesma forma inicial. A finalidade determinante da produção capitalista é a valorização constante do valor adiantado, seja esse valor desembolsado em sua forma independente, isto é, na forma dinheiro, seja em mercadoria, caso em que a forma valor assume e possui apenas independência ideal no preço das mercadorias adiantadas. Em ambos os casos, esse valor de capital percorre diferentes formas de existência durante seu ciclo. Sua identidade consigo mesmo é confirmada nos livros contábeis do capitalista, ou na forma da moeda de conta. Quer tomemos a forma dinheiro, dinheiro realizado, ou a forma capital, capital, ambas implicam que, primeiro, o valor desembolsado funciona e se valoriza como valor de capital. Segundo, ele retorna à forma em que começou seu processo, depois de tê-lo incluído, a valorização do seu valor dinheiro desembolsado e, ao mesmo tempo, o retorno do capital a essa forma, a forma dinheiro. Mostra-se de modo palpável em dinheiro, dinheiro realizado. Mas o mesmo ocorre na segunda forma, pois o ponto de partida de capital é a existência dos elementos de produção, no caso, capital produtivo, isto é, de mercadorias de dado valor. A forma inclui a valorização desse valor, mercadoria realizada, dinheiro realizado, e o retorno à forma original, pois no segundo capital produtivo, o valor adiantado volta a possuir a forma dos elementos de produção, no qual ele fora originalmente desembolsado. Vimos anteriormente, se a produção tem forma capitalista, também o tem a reprodução. Como no modo de produção capitalista o processo de trabalho só aparece como um meio para o processo de valorização, a reprodução aparece tão somente como um meio de reproduzir como capital o valor adiantado, isto é, como valor que se valoriza. Livro 1, Capital, capítulo 21, página 588, nota da tradução. Na edição brasileira, livro 1, página 641. As três formas, dinheiro. As três formas, primeiro, dinheiro, dinheiro realizado. Segundo, capital produtivo. E terceiro, mercadoria realizada e mercadoria realizada, diferenciam-se pelo seguinte fato. Na forma 2, capital produtivo, a renovação do processo de reprodução é expressa como real, na forma 1 apenas como possível, mas ambas se distinguem na forma 3 pelo fato de que o valor de capital desembolsado, seja como dinheiro, seja como forma de elementos materiais de produção, constitui o ponto de partida e, portanto, também o ponto de retorno. Em dinheiro, dinheiro realizado, o retorno é dinheiro realizado igual a dinheiro mais dinheiro, ou dinheiro adicionado. Se o processo é renovado na mesma escala, dinheiro forma novamente o ponto de partida, e dinheiro realizado, ou dinheiro a mais, não se incorpora nele, mas apenas nos mostra que dinheiro se valoriza como capital e, por conseguinte, produz uma raiz de valor mais dinheiro, que depois é por ele mesmo eliminado. Na forma capital produtivo, o valor de capital desembolsado na forma de elementos de produção, capital produtivo, constitui também o ponto de partida. Esta forma traz implícita sua valorização. Ocorrendo a reprodução simples, o mesmo valor de capital reinicia seu processo de mesma forma, capital produtivo. Ocorrendo a acumulação, capital produtivo realizado, que, quanto à sua grandeza de valor igual a mercadoria realizada, inaugura o processo como valor de capital aumentado, mas recomeça como valor de capital desembolsado em sua forma inicial, ainda que com um valor de capital maior do que antes.
Ao contrário, na forma 3, o valor de capital começa o processo não como valor desembolsado, mas como valor já valorizado, como riqueza total existente na forma mercadoria, e da qual o valor de capital é apenas uma parte. A última forma é importante para a última seção, na qual o movimento dos capitais individuais é concebido em conexão com o movimento do capital social total. Mas ela não pode ser utilizada para a rotação do capital, que começa sempre com o desembolso do valor de capital, seja em forma de dinheiro, seja em forma de mercadoria, e condiciona sempre o retorno do valor de capital circulante na mesma forma em que ele foi desembolsado. Nos ciclos 1 e 2 é preciso adiantar ou atentar para o primeiro, sempre que se tratar fundamentalmente da influência da rotação sobre a formação de mais valor, e para o segundo, quando se tratar de sua influência sobre a formação do produto. Os economistas, assim como não separavam as diversas formas do ciclo, tampouco as examinavam separadamente em relação à rotação do capital. Uns destacam a forma dinheiro realizado, porque ela domina o capitalista individual e lhe serve em seus cálculos, mesmo que o dinheiro só constitua o ponto de partida na forma de moeda de conta. Outros partem do gasto na forma de elementos de produção até que ocorra o retorno, porém silenciando a respeito da forma desse retorno, se em mercadorias ou em dinheiro. Por exemplo, o ciclo econômico, isto é, o curso inteiro da produção, do investimento inicial até a obtenção do retorno, é tido. Na agricultura, a época de semeadura é seu começo e a colheita é seu fim. Economics Cycle, Newman, Elementos para a Economia Política, Andover, Nova York, página 31. Outros começam com mercadoria realizada, forma 3. O mundo do intercâmbio produtivo pode ser considerado como percorrendo um ciclo que chamaremos de ciclo econômico, no qual se realiza uma rotação a cada vez que o negócio, depois de efetuadas suas sucessivas transações, retorna ao ponto de onde partiu. O começo pode remontar ao momento em que o capitalista obteve os recursos por meio dos quais seu capital retorna às suas mãos. A partir de então, ele põe-se novamente a recrutar seus trabalhadores, distribuindo-lhes seu sustento, ou antes, o poder de obtê-los, em forma de salário. Obtém deles prontos os artigos de que negocia, leva esses artigos ao mercado e com isso encerra o ciclo dessa série de movimentos, vendendo as mercadorias e obtendo em troca um reembolso de todo o seu capital investido. Chalmers, Política Econômica, segunda edição, Glasgow, 1832, página 84 e seguintes. Tão logo o valor de capital inteiro que o capitalista individual investe num ramo qualquer de produção tenha concluído seu ciclo, ele se encontra novamente em sua forma inicial e pode então repetir o mesmo processo. Tem de repeti-lo para que o valor se eternize e se valorize como valor de capital. O ciclo individual constitui na vida do capital apenas uma fase que sempre se repete, ou seja, um período. Ao término do período dinheiro realizado, o capital encontra-se novamente na forma do capital monetário que volta a percorrer a série das mutações de forma nas quais está incluído o processo de reprodução e de valorização. No fim do período capital produtivo, o capital encontra-se novamente na forma dos elementos de produção que formam o pressuposto de seu ciclo renovado. O ciclo do capital, não como fenômeno isolado, mas como processo periódico, chama-se rotação. A duração dessa rotação é dada pela soma de seu tempo de produção e seu tempo de curso. Tal soma constitui o tempo de rotação do capital. Esta mede, assim, o intervalo entre um período cíclico do valor do capital inteiro e o período seguinte. A periodicidade no processo de vida do capital, ou em outras palavras, o tempo de renovação, a repetição do processo de valorização e de produção do mesmo valor de capital. Abstraindo das contingências individuais que podem acelerar ou encurtar o tempo de rotação para um capital individual, o tempo de rotação dos capitais é distinto de acordo com suas diferentes esferas de investimento. Assim como a jornada de trabalho é a unidade de medida natural para a função da força de trabalho, o ano é a unidade da medida natural para as rotações do capital em processo. A base natural dessa unidade de medida repousa sobre o fato de que os mais importantes frutos da terra na zona temperada, que é o seio da produção capitalista, são os produtos anuais. Ao ano, como unidade de medida do tempo de rotação, chamaremos de R ao tempo de rotação de um determinado capital. E R minúsculo, lendo novamente,
Ao ano, como unidade de medida do tempo de rotação, chamaremos de R maiúsculo. Ao tempo de rotação de um determinado capital, R minúsculo. E ao número de suas rotações, N. De modo que N igual a medida do tempo de rotação dividido pela rotação de um determinado capital. Se, por exemplo, o tempo de rotação for de 3 meses, teremos número de rotação igual a 12 dividido por 3 igual a 4, o que significa que o capital realiza 4 rotações no ano. Se a rotação de um determinado capital é igual a 18 meses, então o número de rotações é igual a 12 dividido por 18 rotações, igual a 2/3. Ou seja, o capital realiza em um ano apenas 2/3 de seu tempo de rotação. Se seu tempo de rotação abarcar vários anos, ele será então calculado por múltiplos de um ano. Para o capitalista, o tempo de rotação de seu capital é o tempo durante o qual ele tem de desembolsar seu capital a fim de valorizá-lo e recuperá-lo em sua forma original. Antes de examinarmos mais detalhadamente a influência da rotação sobre o processo de produção e valorização, devemos analisar duas novas formas que chegam ao capital saídas do processo de circulação e que influem na forma de sua rotação.